O tema do nosso trabalho é sobre biotecnologia reprodutiva, assim como clonagem, IATF, fecundação in vitro em bovinos, com foco ao impacto na eficiência reprodutiva e no ganho genético acelerado. O meu grupo é composto por Ana Luísa Tolentino, Bruna Menezes e eu, Luiz Felipe Matoso. Bom, vamos dar início falando sobre os conceitos de biotecnologia reprodutiva, que são técnicas avançadas que permitem manipular e controlar a reprodução animal, melhorando a eficiência e a produtividade dos rebanhos. Essas tecnologias têm sido amplamente utilizadas na bovinocultura, permitindo aos produtores melhorar a genética e a produtividade de seus animais. Uma relevância para a bovinocultura é que é uma atividade econômica importante em muitos países, e essa é uma utilização de biotecnologias que pode ter um impacto significativo na reprodutividade e na rentabilidade dos rebanhos. Algumas das principais atividades, sendo das biotecnologias na bovinocultura, inseminação artificial, transferência de embriões, fertilização in vitro, sexagem de embriões e clonagens. As biotecnologias reprodutivas têm um impacto significativo na pecuária, permitindo melhoria da produtividade, que permite aumentar a produtividade dos rebanhos, melhoria da genética reprodutiva e redução de custos, sendo associado na reprodução. Bom, dando continuidade, IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Tá, mas o que é IATF? São um conjunto de técnicas avançadas que permite manipular e controlar a reprodução animal, melhorando a eficiência e a produtividade dos rebanhos. A relevância dessas biotecnologias é ampla e pode ser observada em vários aspectos. E como funciona a sincronização hormonal? É um processo fundamental na inseminação artificial em tempo fixo. Ela permite controlar o ciclo estral das fêmeas bovinas, sincronizando o cio e permitindo a inseminação artificial em um momento pré-determinado. No tanto, em relevância a isso, os hormônios utilizados na sincronização hormonal IATF incluem progesterona, hormônio que regula o ciclo estral e mantém a gestação; prostaglandina, hormônio que induz a luteolise, regressão do corpo lúteo e desencadeia o cio. O estradiol também é um hormônio que regula o crescimento folicular e o cio. O protocolo de sincronização hormonal em IATF geralmente inclui administração de progesterona, que é uma administração para controlar o ciclo estral e manter a sincronização; administração da prostaglandina, que é administrar para induzir o luteinizante e desencadear o cio; administrar o ciclo estral e administrar para regular o crescimento folicular e o cio; e a inseminação artificial, que, como eu disse, é realizada em um momento pré-determinado após a sincronização hormonal. Desse protocolo, o IATF oferece várias vantagens em relação à inseminação artificial tradicional, incluindo melhoria da eficiência reprodutiva, que o IATF permite inseminar em grande número de fêmeas em um curto período de tempo, melhorando a eficiência reprodutiva do rebanho; redução dos custos, que pode reduzir os custos associados à detecção do cio e à inseminação artificial, pois não é necessária a detecção do cio individual; permite a utilização de sêmen de touros de alta qualidade genética, melhorando a genética do rebanho; tem um maior controle sobre a reprodução, que permite que os produtores planejem melhor a produção e a gestação do rebanho; ter um melhor controle sobre o rebanho e os produtores planejam melhor a produção e a gestão do rebanho.
O IATF também pode reduzir o estresse nos animais, pois não é necessário realizar a detecção do cio individual e as fêmeas são inseminadas em um momento pré-determinado. Reduz a perda do tempo associada à detecção do cio e da inseminação artificial individual, melhorando a rentabilidade dos rebanhos, pois os produtores podem aumentar a produtividade e reduzir os custos. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Como meu colega Luiz já me apresentou, né, me chamo Bruna e nesse vídeo eu estarei explicando um pouco das biotecnologias reprodutivas aplicadas à bovinocultura. Começando pela clonagem em bovinos, né? Primeiramente a gente precisa entender o conceito de clonagem, né? O que é? Que a clonagem é a produção de um animal geneticamente idêntico ao doador da genética, ou seja, o clone ele é um animal que possui exatamente a mesma genética de um animal doador. Sendo um animal geneticamente igual, isso não quer dizer que eles sejam idênticos, né, em morfologia e fisiologia, porque isso depende do fenótipo, que são as características observáveis de um organismo, resultantes da interação entre a sua genética, o seu genótipo, né, e o ambiente. A principal técnica utilizada é a transferência nuclear de células somáticas, que eu vou explicar melhor mais à frente. Para falar um pouco da história da clonagem, né, o anúncio oficial do primeiro animal clonado no mundo foi a ovelha Dolly, que ela foi feita em 1997 pela equipe do pesquisador britânico Ian Wilmut. A ovelha ela foi produzida a partir de células de um mamífero adulto. No Brasil e na América Latina, o primeiro animal resultante da transferência nuclear, a clonagem, né, foi a bezerra Vitória, da Embrapa, nascida em 2001 na Fazenda Experimental Sucupira, em Brasília, no Distrito Federal. É um trabalho feito pelo pesquisador Rodolfo Rumpf e sua equipe. Falando sobre a clonagem de animais, especificamente no Brasil, nós temos uma lei que vai estabelecer normas para a produção, manipulação, importação, exportação e comercialização de material genético e de clones de animais, especialmente os de interesse zootécnico. Nós temos a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que nós consideramos como a NASA do Brasil, né? Brincadeiras à parte, é um órgão de suma importância e que traz para nós uma excelente base de dados de pesquisas para inovação e incentivo da agropecuária no país. Agora, para entender melhor a clonagem de fato, eu vou falar um pouco das etapas de forma resumida do processo. Primeiramente, é realizado a coleta do óvulo receptor de uma vaca doadora. E esse óvulo vai ter o seu núcleo removido, eliminando assim o material genético original. Depois, vai ser realizada a remoção do núcleo desse óvulo, né? Esse processo ele é chamado de enucleação. E vai se utilizar uma micromanipulação para remover o núcleo do óvulo, ficando apenas o citoplasma do óvulo vazio de DNA. Então, é feita a coleta da célula somática do animal a ser clonado, como por exemplo células da pele, um pedacinho da orelha, e o núcleo dessa célula vai conter todo o DNA do animal a ser clonado. Após isso, é feita a transferência nuclear de fato, onde o núcleo da célula do animal a ser clonado é inserido no óvulo enucleado. Então é feita a fusão e ativação, onde o óvulo com o novo núcleo é fundido com um pequeno choque elétrico ou químico que vai ativar como se tivesse sido fertilizado. E a partir disso, nós temos o processo de cultura do embrião, que irá se dividir em laboratório por 6 a 7 dias até chegar ao estágio de blastocisto. Na última etapa, é realizada a transferência desse embrião para o útero de uma vaca receptora, que vai gestar ele até o final do seu nascimento. Bom, eu coloquei essa imagem para que fique mais visual, de forma mais prática visual, como ocorrem, né, as etapas até que é feito, né, o embrião desse clone, né, para depois ser transferido em uma receptora. As aplicações dessa técnica se devem a multiplicações de indivíduos de alto valor genético. Possui
algumas limitações, como o alto custo, a baixa taxa de sucesso e questões éticas. E também tem um grande impacto, né, sendo na preservação genética, reprodução de campeões, mas com esse uso restrito. Seguindo agora, né, temos a fecundação in vitro, a FIV, que é uma técnica de reprodução assistida usada tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, né, usada muito na bovinocultura, e onde a gente vai realizar várias etapas para, de fato, fazer o embrião de forma artificial no laboratório. Então, nessa biotecnologia reprodutiva, nós temos algumas etapas. Primeiramente é feito a aspiração folicular, depois é feito a fertilização e cultivo em laboratório e depois a transferência do embrião. E agora eu vou explicar de forma mais prática como ocorre cada etapa. Então, como eu falei, primeiramente nós temos a etapa de aspiração folicular. Então, nessa etapa, o médico veterinário, através de uma guia de ultrassom, ele vai, de fato, aspirar, né, os oócitos diretamente no ovário da vaca doadora da genética. Então, ele vai, como mostra no vídeo, né, ele vai inserir essa agulha que vai aspirar através de todo um processo fechado, né, com uma bomba a vácuo para poder realizar a aspiração desses oócitos e colocarem eles no tubo. Como aí mostra no vídeo, né, tem um tubo no bolso do macacão do veterinário e os oócitos vão todos para aquele tubo. E depois desse processo vai ser feita o rastreamento dos oócitos. Então, nessa etapa de rastreamento de ócitos ainda ocorre na fazenda, né? É montada uma espécie de um laboratório. Aí nessa foto nós temos um exemplo onde vai ser feito, né, por um técnico essa etapa de rastreamento. Então, vão ser selecionados os ócitos que estão viáveis para que possa ser feita a fecundação no laboratório de forma artificial. Antes da transferência de embriões, né, vai ser feita a fertilização, como eu falei, no laboratório e consequentemente, o cultivo desse embrião. Então, vai chegar no laboratório, né, o ócito da vaca doadora da genética e no laboratório eles vão realizar a fertilização in vitro, né, no caso, colocando um sêmen de um touro que é escolhido também a genética, assim como é escolhida a genética da mãe, é escolhida a genética do touro. Então, vai ocorrer essa fertilização no laboratório, o cultivo, diferenciação celular e então a formação do embrião. E após esse processo da formação do embrião no laboratório, é feita a transferência de embriões, onde o médico veterinário vai inovular esse embrião no útero de uma vaca receptora, que também é preparada para receber esse embrião. Existe todo um protocolo hormonal para que ela possa estar apta a receber esse embrião e então ter sucesso na gestação. Porém, não é uma técnica garantida, né? Existem casos que a vaca não vai corresponder bem, não vai ter uma ovulação tão boa, às vezes ou às vezes o embrião não vai estar com uma qualidade tão boa, então, infelizmente, a vaca não vai ficar gestante. Mas é uma técnica muito utilizada, né? Existem inúmeras vantagens e possui, em média, a taxa de concepção em torno de 40%. Como eu falei, né, das vantagens, as principais delas são que nós vamos ter mais embriões por doadora, ou seja, nós vamos conseguir aproveitar muito mais daquela vaca que possui uma genética de qualidade, né, de excelência, então podendo produzir muitos mais produtos, né, delas, muito mais bezerros delas, do que somente pegar o sêmen de um touro também de genética de alta qualidade e inseminar nela, fazendo com que ela produza apenas um bezerro por ano, né? Se no caso a gente aspirando ela e fazendo embriões, a gente pode fazer vários bezerros, né, por ano.
Outra vantagem é também se utilizar em fêmeas jovens, ou seja, animais que ainda são novos, né, que às vezes ainda não é aconselhado é, colocar o sêmen nesse animal, fazer uma inseminação artificial, porque por ser ainda muito jovem, não tem a estrutura adequada, né, para ter uma gestação e parir um bezerro. Então, se consegue pegar a genética dela muito antes, né, dela estar apta de fato a gestar e parir um bezerro, e também vacas em fim de carreira, ou seja, vacas mais velhas, né, mas mesmo assim que podem ser utilizadas, né, e vão ter sucesso nessa produção de embriões. Também o uso do semi-sexado congelado, que também é uma vantagem na IATF, né, como o Luiz havia explicado, mas também não podemos deixar de considerar essa vantagem. Algumas desvantagens estão relacionadas aos custos e à estrutura laboratorial que é necessária para realizar essa biotecnologia reprodutiva. No caso, o custo da FIV acaba sendo bem maior, né, em relação à IATF, porque no caso do produtor não tendo a vaca doadora, ele precisa pagar essa genética, né, a uma fazenda que possua animais de alta qualidade genética e então vai realizar a venda desses ócitos, né? No caso, não é vendido por ócito, né? É vendido por prenhez, mas ele vai ter que pagar, né? Então isso entra um custo do laboratório, da transferência de embriões, do protocolo. Então, assim, acaba sendo um custo bem mais elevado, porém tem um impacto enorme na aceleração do processo do progresso genético da fazenda, né? Se tendo aí muito mais rápido um avanço, a melhora da genética da fazenda em um menor período de tempo. Oi, gente, boa noite. Agora eu vou falar do comparativo e dos impactos. Bom, primeiro é importante, eu tô acompanhando os slides aqui do meu iPad, enquanto vocês veem eles atrás de mim. Bom, é importante destacar primeiro a complementariedade entre as técnicas de biotecnologia reprodutiva, como a inseminação artificial, o FIV e a transferência de embriões, e falar que nenhuma substitui totalmente a outra. Na verdade, quando a gente usa elas potencializam, né? Quando a gente usa elas juntinhas, elas potencializam os resultados. Um dos principais benefícios é o aumento da produtividade do rebanho. Isso acontece? Peraí, meu cachorro tá me lambendo. Isso acontece, Enzo, porque a gente consegue aproveitar ao máximo o potencial genético dos melhores animais. O Enzo me deixa. Para só. O potencial genético dos melhores animais, gerando bezerros com características superiores. Além disso, essas técnicas permitem a redução do intervalo entre as gerações. Ou seja, a gente consegue acelerar o melhoramento genético do rebanho em menos tempo do que a gente ia conseguir numa monta natural. Outro ponto muito importante é a produção de animais com características desejáveis, seja maior produção de leite, maior ganho de peso, rusticidade ou fertilidade, porque a gente está realmente selecionando só o que a gente quer. Isso faz toda a diferença tanto para as raças leiteiras quanto para as raças de corte. Por isso, a gente pode dizer que essas biotecnologias têm um impacto direto na eficiência produtiva, na qualidade genética e na rentabilidade da bovinocultura, sendo uma ferramenta estratégica para o setor. Agora eu vou fazer a conclusão do nosso trabalho. E para encerrar, né, é importante reforçar que a biotecnologia reprodutiva é uma grande aliada no melhoramento genético na bovinocultura, que é o assunto que a gente está retratando hoje, mas em todos os outros aspectos. Ela possibilita avanços que seriam praticamente impossíveis de alcançar só com os métodos tradicionais. Mas, apesar dos benefícios, ainda existem alguns desafios que a gente precisa superar.
como o acesso à tecnologia, que ele pode ser limitado, principalmente em pequenas propriedades. É muito difícil você ver pequeno produtor mexendo com inseminação artificial, isso fica mais nas grandes fazendas, porque o custo é elevado, não tem jeito. Então, os custos envolvidos, e tem que ter a capacitação técnica dos profissionais. E normalmente, nos lugares de pequena produção, por exemplo, o seu Zé, que tem 2 vaquinhas e um boi, ele não vai ter capacitação dos pessoal que trabalha lá com ele e nem financeira para arcar com isso. Então, é essencial a gente investir em treinamento, assistência técnica de qualidade e políticas que incentivem o uso dessas tecnologias, para que o melhoramento genético seja cada vez mais acessível e traga um retorno real para os produtores. Algumas referências no assunto, nos estudos da biotecnologia na reprodução animal, são do Wilson Fernandes, falei errado sem querer, desculpa, e o E.G. Silva Filho, que ele traz conceitos de FIV, de IATF, criopreservação de gametas, clonagem e edição genética, e ele é bastante indicado em cursos de pós-graduação. Outra, eu passei uma na frente sem querer. O outro é o Cloning and Transgenesis in Animals, não sei se é do Louis Marie Roubini, em inglês. E o livro, ele faz referência para quem quer detalhes de clonagem animal, técnicas de SCNT e limites éticos e de aplicações. Foi esse o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham tirado proveito, que vocês tenham gostado. E muito obrigada, André, por tudo, por fazer as nossas terças e as nossas quartas muito mais felizes do que elas seriam com qualquer outro professor. E é isso. Boa noite.